Senhor presidente, senhores convidados, a todos os senadores que nos acompanham, a todos que nos acompanham pela TV Senado. Senhor presidente, eu vi um artigo do Dr. Cláudio Adilson Gonçalves, economista, e eu achei muito pertinente até abrir mão de parte da minha fala para tecer algumas considerações e ler parte do texto dele aqui. Ele diz o seguinte: uma crítica muito comum à PEC 55, que estabelece teto para as despesas primárias da União, formulada principalmente por políticos e economistas militantes de esquerda, é de que a deterioração da situação fiscal se deve mais aos juros do que ao aumento dos gastos não financeiros. À primeira vista, o argumento é convincente se considerarmos o setor público consolidado, União, Estados, municípios e estatais. A conta de juros subiu de 4,4% do PIB em 2012 para 8,5% do PIB em 2015. Mas essa não é a causa da deterioração fiscal. Diante de tais números, o que se defende aqui parece uma das peripécias aritmétricas de Malbataan, famoso heterônimo do professor Júlio César de Mello e Souza. Não se trata disso e a questão é bem simples. A relação juros-PIB depende da taxa nominal de juro, ainda que a taxa real seja nula ou até negativa. Ou seja, nem sequer recompense o detentor de títulos públicos pela correção inflacionária. Isso porque os juros são calculados sobre todo o estoque da dívida pública e essa despesa é fortemente impactada pelo crescimento da inflação. Para facilitar a compreensão deste importante ponto, aos que não são familiarizados com a numerologia financeira, permito-me dar um exemplo simples. Imaginemos um país com os seguintes dados: o PIB igual a 100, dívida pública igual a 60 e a inflação zero. A taxa nominal de juro é igual a 5%. A taxa real de juro também será de 5%, já que não há inflação. Neste caso, a despesa de juro como proporção do PIB é de 3%, ou seja, 5% vezes 60 dividido pelo PIB, que é igual a 100. Agora, suponhamos que a inflação suba para 10% e que o Banco Central mantenha a taxa real de juros em 5%. A taxa nominal de juros saltará para 15%, embora nenhuma vantagem adicional estivesse sendo concedida aos chamados rentistas, dado que o ganho real continuaria sendo de 5%, uma vez que 10% seria a corrosão inflacionária. A nova relação juros-PIB seria 15% vezes 63, a dívida pública crescida dos juros do ano anterior. Dividido pelo PIB, agora 110 por causa da inflação, e supondo crescimento real zero, isso dá 8,6%. Ou seja, a despesa de juro como proporção do PIB quase triplicou. A lição aqui é que se trata de erro grosseiro extrair conclusões relativas à evolução do valor da conta de juros, bem como de sua proporção em relação ao PIB, sem levar em conta o que se está passando com a inflação. No exemplo hipotético do parágrafo anterior, o que o governo fez ao elevar a taxa nominal de juro para 15% foi meramente corrigir inflacionariamente a dívida em poder dos credores, sem lhes propiciar qualquer aumento do ganho real. Se nem isso fizesse, não conseguiria refinanciar tal dívida. Voltemos ao Brasil real. No período 2012 a 2015, enquanto a conta de juros como proporção do PIB subiu de 4,4% para 8,5%, como já mencionei, a inflação, o IPCA, elevou-se de 5,9% para 10,7%, ou seja, quase dobrou, descrevendo movimento semelhante ao do nosso exemplo hipotético. A verdadeira causa da deterioração fiscal foi o aumento da despesa não financeira do governo, combinado com a queda da receita, esta decorrente dos sacos de bondades e da recessão provocada pelos equívocos da política econômica do período Lula-Dilma. Basta lembrar que o superávit primário do governo consolidado, que foi 2,9% do PIB em 2011, converteu-se em provável déficit de 2,7% do PIB em 2016. Ou seja, em 5 anos houve uma piora fiscal de inacreditáveis 5,6% do PIB, e nesta conta não entram os juros.
A PEC 241 e 55 acerta ao adotar teto apenas para as despesas não financeiras do governo. Tal critério é superior ao que está sendo proposto por vários economistas, não necessariamente de esquerda, qual seja a adoção de metas de resultado nominal que levam em conta os juros sobre a dívida pública, dada a distorção que a inflação pode provocar nesse indicador. Bom, eu achei interessante esse texto do doutor Adilson, porque, doutor Cláudio, aqui tem sido parecendo um pingo d'água, uma cantilena, e de repente, eu não sei porquê, mas esse povo vermelho começou a dizer que, a senadora Regina me olhou feia ali, ela está de amarelo, mas, falando sério, é que, de repente, passou-se a odiar a banca, o rentismo, coisa que eu não via há 5 meses atrás, há 6 meses atrás. De repente, não mais de repente, passaram a odiar as elites. Só que esse ódio teve um hiato. Em 13 anos eu não vi palavra nenhuma de agredir esses setores, nem de acusar banco, nem de nada. Pelo contrário, se refestelaram com esse povo todo. E nem vou me dizer onde que boa parte deles estão. Não cabe aqui nesse debate. Mas por que eu digo isso? É porque me soa muito sofismático que, de repente, vem esses discursos todos contra a banca, contra o rentismo, e nada falou do que causou isso tudo. Tem se falado que é os juros, que temos que combater os juros. Obviamente, ninguém gosta de pagar juro. Eu, por exemplo, nasci, lá em casa já tinha uma PEC 55 instalada. Meu pai tinha horror, tinha medo de banco. Então, lá em casa, não podia gastar mais do que se recebia no final do mês. Para mim, isso é básico. Pode ser muito rudimentar e talvez muito extremamente leigo para quem entende muito de economia, mas lá era básico. Como a gente não tinha muita inteligência econômica, era assim, não se gasta mais do que tem. Mas o fato é que toda essa inteligência acumulada e com todos os anos gastando mais do que se arrecada, nós fomos nos afundando. E esse saco de bondade que tentam jogar para debaixo do tapete, ele causou problemas de norte a sul desse país, de leste a oeste. Os estados estão arrebentados, os municípios estão todos lascados, para usar esse vocabulário nordestino. E a grande verdade é que o saco de bondades prejudicou até quem pretendia se ajudar. Vou citar aqui o exemplo dos caminhoneiros. Hoje, em média, é o que se fala aí nos índices, tem em torno de 300 mil caminhões a mais no mercado. Isso foi fruto de quê? De um saco de bondade via BNDES que foi dado aos caminhoneiros, e quem tinha um caminhão comprou 5. Quem tinha 5 comprou 10. Encharcou o mercado e o frete foi lá embaixo. Os caminhoneiros estão programando para o dia 30 agora uma greve porque querem uma tabela de frete. Não tem mágico que resolva essa conta. É questão de mercado. O governo pode colocar a tabela que quiser. Se eu tenho uma carga para transportar e alguém me oferece o preço mais barato, eu vou pegar o que está mais barato. É dessa forma que funciona. Isso foi só na questão dos caminhoneiros. E por aí foi em tantos outros sacos de bondades que o governo, na sua busca por, eu não sei se popularidade, eu não sei se por, enfim, não cabe aqui dizer quais eram os objetivos, mas o certo é que o mais emblemático e revelador ficou no livro que foi lançado essa semana aí, Os Bastidores do Poder, se eu não me engano o nome é esse, que diz que a presidente Dilma dizia, minha despesa, minha vida. E realmente não era só o que pensava, é o que reverbera aqui a antiga zaga do governo, que defende o tempo inteiro que nós temos que ter mais despesa, mais gastos. Eu creio que mesmo Keynes, ao ouvir isso, se revolve no túmulo, porque ele não defendia, pouco entende de economia, mas ele não defendia o modo contínuo, porque não existe modo contínuo de dinheiro. Ah, não, o governo federal, os municípios estão quebrados, o Estado está quebrado, então o governo é que tem que aquecer essa economia. Tá bom. Quando acaba a luz, até nós usamos aquelas baterias que ficam para pôr o geradorzinho ali para
substituir enquanto volta a energia, mas ele não pode eternamente suprir a falta de energia. A questão econômica, o governo não pode o tempo inteiro ficar aquecendo, e pelo que eu tenho ouvido aqui, é isso. O governo tem que o tempo inteiro aquecer, e da onde que vem? Não existe modo contínuo. Então, são esses debates que nós estamos fazendo aqui, são muito importantes, principalmente para que, senador Garibaldi? Para fazer o contraponto. Com todo respeito, eu vou ter que usar o termo, há muita mentira que é dito aqui. Obviamente, soprado no ouvido, e aí tem parlamentares, vou devolver o papagaio para a senadora que falou aqui, mas tem muitos senadores que se comportam como papagaios, repetem o que disseram nos ouvidos. Então, não que eu tenha nada contra papagaio, é até bonito, principalmente um que eu conheço lá no Mato Grosso, que canta o hino do Flamengo. Mas, com todo respeito, eu sei que tem um palmeirense aqui na mesa. Não deu, hein? Não deu, né? Acho que acabou o cheirinho, né? Acabou o cheirinho. Mas, já marchando para o final, senhor presidente, o que eu penso é o seguinte, por mais que se fale, e eu acho o discurso, a retórica totalmente normal a partir de um partido que perdeu as bases e que quer voltar aos braços do povo e não tem oportunidade melhor do que arrebanhar descontente. Então, eu vejo um discurso de criar descontentes. Agora mesmo eu encontrei com uma pessoa, inclusive bastante instruída, preocupada com o que seria da saúde agora, que vai cortar tudo da saúde. Eu falei, não caia nesse engodo, isso é mentira pura. Já estão falando que vai cortar 13º e que o BNDES vai acabar. Ontem, pasmem, teve uma catedrática aqui, que eu não vou falar o nome dela, senão ela pede artigo 14, mas ela disse aqui que falaram que vão acabar com o BNDES. E a partir disso ela construiu o discurso em cima. E eu vi um monte de gente, senador, é verdade, vai acabar com o BNDES. Eu falei, mentira, não vai acabar com o BNDES. Isso aí é um discurso criado para quê? Para arrebanhar a turma perdida. Porque o partido sempre teve como base os sindicatos, os professores. E aí vamos buscar, depois de perder o poder, aliás, depois de jogar o poder no mato, e já encerro, senador, depois de jogar o poder no mato, faz o quê? Tenta voltar ao primeiro amor. Tenta voltar ao primeiro amor. Por quê? Durante o período que teve no governo, jogou o primeiro amor no mato. Esse pessoal pastou durante o governo do Partido dos Trabalhadores, os assentados, os professores, os sindicatos. Ali no Ministério do Planejamento, senador Garibaldi, existia o embarrigador geral da República. Eu falava isso, falo com muito carinho do saudoso do Vanier, que eu falava do Vanier, a gente chega aqui, marca uma reunião faz uma reunião para marcar outra, mas nunca os servidores saíam de lá com nada. Isso foi os 13 anos. Mas agora faz o quê? Vamos pegar essa PEC 55, vamos pegar a medida provisória 746 para tentar o quê? Jogar alunos nas ruas, jogar servidores na rua. E eu escutei ali ainda agora o senador Lindenberg falou, acabou o governo e nós estamos partindo para a convulsão social. É esse o discurso que quer. Por quê? Eu crio o terror, crio o medo e a partir daí eu arrebanho. Isso é o que está em jogo aqui. O resto é retórica. Porque a grande verdade é que nós estamos quebrados e ainda tem gente falando que temos que gastar mais. Muito obrigado.